Shalom, shalom, queridos. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Nós vamos continuar falando sobre o espírito do Natal, não pela ótica caridosa e romântica que a cultura católica fala, mas pela ótica de libertação e batalha espiritual, como aqueles que nos seguem sabem que nós trabalhamos, que nós tramitamos. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Tem uma questão que muitos cristãos não sabem lidar, principalmente aqueles cristãos que são pais, que têm filho pequeno. E muitas vezes na igreja mesmo ainda há esse costume paganizado da árvore de Natal, de cantatas de Natal, né, de toda essa festividade envolvendo o engano da data de nascimento de Cristo, dos ritos natalinos, que são essa ceia, a troca de presentes e tantas outras coisas que nós sabemos que acontecem misturadas ao mesmo tempo. E aí a pergunta é a seguinte: como lidar com os filhos? Eu tenho hoje, no final do ano de 2016, que estamos gravando esse vídeo, para quem for assistir depois, eu tenho um filho hoje de 12 anos, vai fazer 13 anos agora no início do ano, e nós faremos uma celebração especial aos 13 anos dele, conforme a cultura bíblica orienta, não como uma regra, mas como uma cultura bíblica e direcionada pelo povo de Deus. No entanto, meu filho tem 12, minha filha tem 9, vai fazer 10 anos, e eles nunca acreditaram em Papai Noel. Desde o primeiro instante, eu sempre falava, às vezes eu falava até de uma maneira depreciativa, justamente para incutir neles essa ideia de repúdio. E eu falava: filho, aquilo ali é uma mentira, aquilo é uma pessoa comum que está usando aquela roupa. Nada disso, filho. Olha só, tá vendo aquela criança chorando ali? Olha só como é que a maioria das crianças tem medo do Papai Noel. E junto com essa minha maneira de falar, antes que você se assuste, eu explicava. Eu entendo que todo ser humano tem inteligência. Meus filhos, desde o primeiro ano de idade, eles tinham capacidade de aprender. Às vezes nós pensamos: a criança é muito pequenininha, não vai aprender. Meu querido, eles aprendem de tudo. Eles aprendem a mentir, eles aprendem a fazer malcriação, eles aprendem a manipular o pai e a mãe. Uma criança com 6 meses de idade, ela consegue expulsar o homem da cama se o homem não souber se não souber defender o seu posicionamento. Ela entra no meio do casal e manipula a mãe, manipula o pai. Então são inteligentes. Deus criou o ser humano inteligente. E o melhor momento para ensinar não é depois que cresce. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Então, muita gente fala assim: eu vou ensinar o meu filho a curtir o Papai Noel na fase da infância, vai aproveitar bastante. Depois que crescer eu explico. Quando tiver pré-adolescente eu explico que não existe. É o contrário, a Bíblia manda ensinar quando é criança. Ensina a verdade. E qual é o perigo disso? Em primeiro lugar, tem vários perigos. Primeiro, se você fala para o seu filho: filho, eu vou botar uma árvore de Natal porque todo mundo bota. Nós vamos fazer uma ceia porque todo mundo faz. Não é? Senão nós vamos parecer isso, parecer aquilo. Se você faz isso, em primeiro lugar, você ensina ao seu filho que você não tem visão espiritual, que você não tem autoridade espiritual, que você está negociando a sua fé. Segundo lugar, se você faz isso, muitas vezes você vai dar a entender para o seu filho que você realmente tem um pacto involuntário com essas culturas pagãs, com a cultura católica. Um dia, quando seu filho tiver um entendimento, com a sua filha tiver um entendimento, se converter de verdade, eles vão falar: meu pai e minha mãe, eles faziam as coisas de qualquer jeito. Então ensine a verdade, seja fiel ao seu filho. Agora, o maior problema de deixar uma criança acreditar em Papai Noel, ainda que seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano de idade, é o seguinte: antes de eu te explicar, eu vou contar uma história pessoal minha. Eu era um garoto bem complicado, eu era muito rebelde mesmo. Eu era roqueiro, andava vestido de preto, apagava cigarro no braço, era solitário, era isolado, fazia muita bobagem. E me converti na ocasião que eu estava no quartel, 18 anos de idade, me converti. E o pessoal do quartel já me achava um cara bem doidão, né? Por algum motivo eles me achavam doido. Eu não era tão doido. Tem muita gente mais maluca aí, mas eu era um garoto fora do comum. E quando eu me converti,
Eu cheguei no quartel feliz da vida, contando para todo mundo. Olha, eu me converti ontem, eu fui na igreja, foi tremendo, me converti. E tinha um rapaz lá no quartel que ele era bem mais doido que eu, né? Bem, como diz aí, da pá virada. E ele olhou para mim e falou assim: Ribeiro, você se converteu, você foi para a igreja, Ribeiro? Você agora acredita em Deus? Eu falei para ele: acredito em Deus, acredito em Jesus. E ele falou assim: então você acredita também em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Olha só que interessante. Aí eu fiquei pensando, e hoje eu tenho entendimento do que ele quis dizer. Quando nós construímos na cabeça de uma criança a ideia de que Papai Noel existe, e a criança, mesmo que depois ela entenda que era uma lenda, ela vai guardar no inconsciente dela, no subconsciente dela, uma verdade. Papai Noel existe. Afinal, isso mexe com as emoções. Cria expectativa. Ah, vai me dar presente, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Né? Cria expectativa. Isso é guardado no inconsciente da pessoa como uma verdade. O nosso neocórtex, nosso consciente, entende a mentira. O inconsciente não trabalha dessa maneira. Ele guarda a figura. Papai Noel é uma autoridade que pode me ouvir, que pode me abençoar. No momento em que você fala para uma criança: Papai Noel não existe, isso é mentira, a gente brincou, era uma lenda, o inconsciente dessa criança vai guardar a resposta, é tudo mentira, vai guardar a ideia, é tudo mentira. Aí quando alguém for falar: existe um Jesus que está no céu, que ele intercede por nós, existe um Deus, o que o subconsciente dessa pessoa diz? É tudo mentira. Então até mesmo se a pessoa for para a igreja se converter, muitas vezes é uma conversão ilegítima. No fundo ela tem dúvidas. Tem muito crente com dúvida. Fica no fundo, não fala para ninguém, mas tem dúvida. Será que é mesmo? Eu mesmo tive isso durante muito tempo na minha vida. Né? Precisei de uma experiência legítima com Deus, um encontro legítimo com Deus, uma experiência forte. Então, a ideia de você criar uma crença, e é uma crença muito forte, uma crença de um ser que é quase um Deus. Papai Noel, de acordo com a crença, ele está em todo lugar. Qualquer lugar que você vai, você vê o bom velhinho sentado num trono. Se você fizer as suas orações, o Papai Noel vai ouvir. Manda cartinha para Papai Noel, peça o que você precisa para ele. Ele entra pela chaminé, ele vai trazer o seu presente. Olha que forte. Então, quando você desmorona essa crença na cabeça da criança, automaticamente muitas outras crenças semelhantes vão ser desmoronadas definitivamente. É um perigo. Então ensine a verdade para o seu filho. Não tem nada de errado. Senta, mostra a Bíblia, ensina e, claro, se você for visitar alguém e a pessoa pensa diferente, não vai ficar batendo boca. Pelo amor de Deus. Certas verdades são para você viver, para a sua libertação. Guarda isso para você e evite participar. Se for Santa Ceia, se for numa ceia de Natal e alguém te oferecer comida, evita. Come um pouquinho só, disfarça a hora, quebra a maldição. Se puder, passe o tempo de Natal com a sua família dentro da sua casa, como um dia comum. Se você janta todo dia, jante na ceia. Aliás, jante no dia do Natal. Se você celebra todo dia, celebre no dia do Natal. Agora, não precisa fazer esse dia um dia místico, especial, diferenciado, porque todos os nossos dias são diferenciados. Jesus nasce, não é no dia 25 de dezembro, ele nasce no momento que você se converte, ele nasce no seu coração, tá bom? Pense nisso com carinho. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2, e eu te abençoo no nome do Senhor Yeshua, Jesus Cristo vivo. Até a próxima. Tchau, tchau.